Fala galerinha do mal, Rômulo Jogaib, mais um vídeo saindo, pessoal. Houve uma votação, para quem não sabe, me acompanha, tem um perfil no Instagram, @Rômulo Jogaib, e eu fiz uma votação para que votassem na escolha aí do próximo vídeo que eu postaria aqui no YouTube. E essa votação ocorreu, a proposta ganhadora foi inibidores de aromatase. Então, hoje na sequência aí, vou estar falando de inibidores de aromatase. Segue o vídeo. Am I safe for walking out on us? Oh, or am I losing touch? Too many games, now all our chips are lost. Oh, luck was not enough. I opened my eyes, tonight I feel like waking to a better life. Tonight I feel like waking up. Tonight I feel like waking Inibidores de aromatase são substâncias, são drogas desenvolvidas pela indústria farmacêutica com a finalidade de inibir a conversão das enzimas aromatase, de impedir a conversão de testosterona em estradiol. E como eu já falei aqui num outro vídeo aqui nesse canal sobre estrogênio, é um vídeo que teve poucas visualizações, e isso indica para mim que o pessoal está muito focado em drogas, em substâncias, e não estão focados no principal, que é um olhar global geral sobre os hormônios. Esse vídeo chama-se Estrogênio, vilão ou mocinho. Está aqui, é um vídeo longo, bem detalhado, rico em informações, mas esse vídeo aqui é para falar sobre inibidores de aromatase. E o que eu quero alertar vocês, pessoal? Muita gente aqui nesse canal é usuário de esteroides anabolizantes, faz isso por conta própria ou até com acompanhamento médico. E muitas dessas pessoas usam concomitantemente inibidores de aromatase, com medo aí de ginecomastia ou dos efeitos colaterais do excesso de estrogênio. E infelizmente muitos aqui nem exame laboratorial fazem. Então estão acrescentando uma droga ao seu stack hormonal, ao seu ciclo, vamos falar assim, embora eu não goste dessa palavra, muitas das vezes desnecessariamente. E o que eu tenho para falar hoje aqui para vocês é algo muito diferente do que vocês estão acostumados a ouvir. E em primeiro lugar eu quero dizer aqui que eu sou radicalmente contra o uso de inibidores de aromatase. Salvo raros casos, o inibidor de aromatase tem a sua valia e em alíquotas em quantidades muito específicas, muito pequenas. Eu tenho visto muitos pacientes que chegam em consultório usando inibidores de aromatase, com o estradiol muitas das vezes zerado e com a sua qualidade de saúde orgânica geral péssima. O que eu quero dizer isso? A que eu quero me referir? Eu me refiro a bem-estar, a humor, a ereção, a valores laboratoriais de lipidograma. Então, a gente tem que parar de achar que existe hormônio mocinho e hormônio vilão. Nosso corpo ele precisa de uma harmonia entre esses hormônios para o bom funcionamento. Então não existe zerar um hormônio ou aumentar ao máximo outro hormônio. Inicialmente, quando a TRT foi ampliada
e os médicos começaram a fazer TRT nos seus pacientes, eles tinham medo da conversão em hormônio feminino e com isso, principalmente a ginecomastia. E aí o que eles faziam? Eles davam a testosterona e davam o inibidor de aromatase. E inibidor de aromatase, ele iria inibir a conversão do excesso de testosterona ou da testosterona em estradiol. E aí o médico se sentia mais tranquilo por estar fazendo isso, de maneira a afastar a possibilidade de uma ginecomastia ou do efeito colateral de edema, inchaço, que a gente usa aí, o estradiol tem essa fama, enfim. E com isso davam o inibidor de aromatase concomitante à testosterona. E muitos desses pacientes subiam satisfatoriamente a sua testosterona e inibiam substancialmente o estradiol e voltavam para o médico péssimos, pior do que quando chegaram lá, mesmo com a testosterona alta. E aí os médicos foram constatando que não era frescura ou não era aquele paciente fora da curva, era típico. O paciente aumentava a testosterona, baixava o estradiol e ele piorava a sua saúde geral. E então isso foi reformulado e com o avançar da ciência, do acompanhamento médico mesmo, nós pudemos ver que o estradiol ele é muito importante para a saúde geral do homem e a gente não deve ficar usando inibidor de aromatase. Quem achou que eu vinha falar de tipos de dosagens nesse vídeo pode ficar um pouco frustrado, né? Todo mundo aqui sabe, talvez até melhor do que eu, que a gente tem 3 classes de inibidores de aromatase, 3 drogas conhecidas, é o anastrozol, é o exemestano e o letrozol. E essas drogas elas são muito potentes, elas são muito eficazes para baixar o estradiol. E eu vejo pacientes aí usando anastrozol 1 mg 2, 3 vezes por semana. Ou seja, uma droga 1 mg, a pessoa pensa é baixinha, mas não, isso chega a baixar, a zerar estradiol. E zerar estradiol, diferentemente de você usar um tamoxifeno, que é uma droga que se liga ao receptor estrogênico, da mama principalmente, você tem um efeito sistêmico muito mais importante. Se você tira aquele hormônio da circulação, ele vai dar um efeito orgânico muito mais dramático do que você simplesmente dar uma droga que bloqueia o receptor desse estrogênio. E ambas drogas, tamoxifeno, SERMs, né, modulador de receptor estrogênico seletivo, tamoxifeno, clomifeno e haloxifeno são SERMs. E os inibidores de aromatase, essas 2 classes de drogas, elas foram desenvolvidas para tratar câncer de mama, a progressão do câncer de mama estrogênio dependente na mulher. E as mulheres inicialmente com esse câncer, essas substâncias não impedem a ocorrência de um câncer, elas tratam a progressão desse câncer e muito foi mal empregado essas substâncias, achando que iria prevenir. Essas substâncias não previnem o câncer, de mama, elas impedem a progressão daquele tumor estrogênio dependente na mama feminina. E inicialmente as mulheres com esse tipo de câncer eram tratadas com SERMs, moduladores do receptor estrogênico seletivo. E depois a indústria veio aí com os inibidores de aromatase numa proposta de ter uma inibição mais efetiva da atuação desses hormônios, do hormônio estradiol, e assim garantir uma progressão menor desse tumor de mama. Enfim, essa não é a discussão, mas o que eu quero dizer com isso? A indústria está sempre querendo colocar uma droga nova no mercado, à custa de quebra de uma patente prévia e um lucro maior. Enfim, essa não é a discussão do vídeo. Mas o que eu quero dizer para vocês? Existem muitos riscos e ninguém fala sobre o uso indiscriminado, prolongado de inibidores de aromatase. E eu quero me ater aqui nesse vídeo para as funções
aqui esse estrogênio, aqui esse estradiol, estão relacionadas e que vão ser prejudicadas no homem. Então, tem homem fazendo TRT e usando altas doses de inibidores de aromatase e tendo progressiva perda de massa óssea. O cara vai fazer uma densitometria óssea, tá lá, osteopenia inicialmente e depois osteoporose. É isso aí, pessoal. Um homem de 40, 35 pode ter osteoporose por uso prolongado de inibidores de aromatase. Outra coisa, todos nós temos na parede dos nossos vasos algum grau de calcificação. Calcificação é inflamação, é resultado da inflamação endotelial que acontece na parede dos nossos vasos. E quanto menor essa calcificação, menor a inflamação endotelial e com isso maior saúde circulatória. Menores as chances de ter um AVC, menores as chances de ter um infarto. E a gente sabe que as mulheres elas têm menos taxa de AVC e de infarto, menos taxa de doença circulatória. Por que motivo isso? Por causa do estradiol, do estrogênio, do fator protetor que o estradiol representa para o endotélio vascular. Endotélio é a parede dos vasos sanguíneos da gente. Então o estradiol é importante nesse aspecto. E isso tanto é verdade que epidemiologicamente a mulher ela infarta muito menos do que o homem. E quando a mulher entra na menopausa e ela tem uma baixa desses hormônios femininos, ela se iguala na epidemiologia com o homem na sua taxa de infarto e de AVC. Então pensem, pessoal, não pensem só de modo a curto prazo, achando que vai proteger você de uma ginecomastia e você está com um aumento da inflamação endotelial, aumentando as chances de ocorrência desses eventos adversos importantes, AVC, infarto. Tem estudo que relacionou o inibidor de aromatase com ruptura da placa de ateroma, da calcificação que você tem na parede desses vasos. Como eu falei, todos temos algum grau de calcificação e esse grau de calcificação, quanto mais quietinho ele ficar ali, silencioso ele ficar ali, melhor. Se você tem aquela inflamação perpetuando, você tem migração de produtos inflamatórios, macrófagos, moléculas, citocinas pró-inflamatórias que vão gerar reação naquilo ali. Seu endotélio não é um tubo parado, ele é um tubo vivo, ele está constantemente emitindo sinais para que moléculas cheguem, para que células reparadoras cheguem, e com isso, se você tem essa inflamação recorrente acontecendo ali, você tem formação de trombo, e a formação de trombo, de coágulo, ele pode entupir. Se entope um vaso nobre como um vaso coronariano, você vai ter um infarto. Se entope um vaso nobre como uma artéria cerebral média, você vai ter um AVC, um acidente vascular encefálico. Enfim, além disso, o estrogênio ele está relacionado com a formação de serotonina no nosso encéfalo. Então a gente precisa do estrogênio para ter bom humor, para se sentir bem. Além disso, o estradiol, homens que fazem uso de inibidores de aromatase, tem piora da qualidade de ereção. O estradiol ele é importante na questão circulatória, na questão de enchimento capilar do pênis. O pênis é uma bolsa que vai receber sangue. O estradiol ele é importante na síntese de óxido nítrico também. O óxido nítrico é uma substância vasodilatadora que vai encher o capilar peniano. Então, tomem muito cuidado. E o que eu posso dizer aqui para vocês? Primeiro, que esse vídeo não é para ninguém fazer nada por conta própria. Eu aqui estou dando a minha opinião e dividindo com vocês a minha experiência. Se você tem muito medo de ter ginecomastia, eu prefiro que você, ao invés de colocar um inibidor de aromatase, você coloque um CERMES, um inibidor do receptor estrogênio, porque ele tem um efeito muito menos danoso do que o inibidor de aromatase. Sem contar que o inibidor de aromatase ele é altamente tóxico para o seu lipidograma.
ele vai baixar substancialmente seu HDL, sim. Já o tamoxifeno, já o Sermes, ele não vai ter esse efeito tão pronunciado, pelo contrário. Então, e assim, parem para pensar, os fisiculturistas dos anos 60, 70, eles não tinham inibidores de aromatase. E eles eram muito mais saudáveis do que os fisiculturistas de hoje em dia. É claro que é multifatorial, né? Você não pode querer atribuir a culpa a uma droga só, né? Mas hoje a gente sabe que a gente tem excelentes fisiculturistas, mas a gente não tem a qualidade como tinha nos anos 60, 70 e a saúde que esses caras tinham em relação aos caras de hoje, que são muito menos saudáveis. É lógico, não quero colocar a culpa no inibidor de aromatase, não é isso, a culpa de tudo no inibidor de aromatase. Mas hoje a gente tem aí as pessoas empilhando droga em cima de droga, altas dosagens, substâncias de mercado negro também tem a sua diversidade. As substâncias de mercado negro às vezes têm contaminação com metais pesados, isso é muito danoso para a saúde, sim, e às vezes o paciente não vai saber, não vai ter esse diagnóstico, porque não é uma coisa que o médico está acostumado a lidar. Enfim, essa é a minha opinião entre inibidores de aromatase e moduladores do receptor estrogênico. Prefiram Sermes. Mas esse vídeo aqui, como eu falei para vocês, é um vídeo da minha opinião, da minha vivência, da minha experiência. Portanto, não façam nada sem acompanhamento médico. Procurem um médico, façam acompanhamento médico, cuidem da saúde de vocês. Beleza, meus amigos? Estou ficando por aqui. Em breve tem mais. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e fui!